filme começou em 2013, quando eu soube dessa situação que acontecia na Ilha do Marajó, de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, crianças muito, muito jovens, muito pequenas, que muitas vezes precisavam atracar nessas balsas para vender o excedente da coleta da floresta, do açaí, do camarão, e atracavam nessas balsas e, além de comprar, né, esses insumos, elas eram exploradas sexualmente. Assim, se você vier comigo ali, como está no filme, eu compro seu camarão e te dou mais tanto. Às vezes, troca de óleo diesel, né, que é uma moeda de troca importante ali para alimentar o gerador dessas casas, para você andar nas rabetas, conseguir se locomover, às vezes por um pacote de macarrão, por comida. E, além de tudo, em paralelo, ainda uma questão muito grande, muito grave de abuso intrafamiliar. Quando eu soube dessa situação, pela Fafá de Belém, que é uma paraense, nós somos amigas há muitos anos, e ela me contou, né, essa situação, e isso me comoveu, assim, me dilacerou profundamente. Já imediatamente me deu vontade de fazer um documentário. Eu falei, isso é um assunto que precisa ser falado, eu preciso lançar luz sobre esse tema, fazer um documentário de pesquisa. Isso foi o meu movimento natural como documentarista. E aí conversei com a minha produtora, Carolina Benevides, e começamos a pesquisar. E logo no início da pesquisa, as primeiras pessoas que a gente contactou da região, né, que lidavam com essa questão de combate às violências contra crianças, a gente entendeu que seria impossível fazer esse filme sem impor mais violência a uma criança, né? Eu não poderia pedir para uma criança recontar uma situação de violência, uma situação de abuso, né? Isso é extremamente violento, você tem todo um cuidado, isso está no filme também, uma escuta especializada, né? Como que você pode abordar isso com uma vítima de violência sem que ela precise viver esse sofrimento de novo. E, além disso, colocar crianças, né, menores na frente das câmeras, né, expor a imagem delas, isso para mim era completamente antiético e uma violência. Então a ficção veio de uma maneira muito natural, assim, um entendimento de que, através da ficção, dos códigos da ficção, dos elementos ficcionais, eu conseguiria contar essa história. O grande desafio foi como construir esse filme de uma maneira delicada, contundente, mas que te toque e que não faça você não querer ver, porque o abuso, né, é muito difícil, a gente não quer ver, você não quer olhar, por isso ele é tão silenciado, né? Quem sofre, ele se sente muito mal, quem está no entorno às vezes não quer ver ou vê e não tem coragem de falar. Então a ficção me ajudou a contar essa história, a poder mergulhar nas camadas emocionais e psicológicas desse tema que é tão complexo, e trazer o espectador para perto. É importante essa questão do silêncio que você falou. Isso foi uma opção dramatúrgica, assim, cinematográfica, desde o roteiro, assim, na maneira que essas cenas foram escritas e na maneira que eu queria, né, colocar essa história, né, silêncios, né? Então é importante que quem estivesse interpretando essa menina tivesse capacidade de carregar esse silêncio. É muito difícil, né? O Manas, primeiro, originalmente vem da maneira como elas se tratam no Pará, né? Maninha, de irmã, mas tem esse filme, ele, né, do roteiro ele se chamava Manas e ele continua até hoje Manas, ele não vai ser traduzido, porque eu acho que essa Manas, né, é muito forte, é uma expressão de sororidade, de apoio, né? A gente precisa se juntar, e não são só mulheres que são manas, né? Somos manas. Esse filme existe para que cada vez menos mulheres precisem passar por essa situação. Então, acho que a pauta do abuso e de combater violência com crianças e mulheres tem que ser uma pauta de todos, né? A gente precisa lutar para quebrar esse silêncio, para quebrar esse tabu, pedir políticas públicas, né? No caso dessa região, as mulheres precisam ser acolhidas, elas precisam ter para onde correr, pedir ajuda e que essa ajuda seja efetiva, que as proteja. E essa situação de abuso, a gente sabe que não acontece só lá, ela acontece do nosso lado. Ela não respeita a classe social, não respeita a religião, não respeita. E assim, quanto mais alta a classe social, eu tenho sentido que é mais difícil
para as mulheres falarem. E quando a gente escolhe, né, tem um foco ali no Marajó, naquele lugar, naquela região, mas a gente fala, né, de um microcosmo para falar do todo, para falar do universal. E eu acho que isso tem mais potência, né? Como que seria possível dar conta de todos os abusos, de todas as situações, né? Eu acho que a pauta desse filme é justamente essa, é lançar a luz e falar sobre isso. Assim. Eu acho que a força do Manas está nessa universalidade, que é baseado em histórias reais. E era muito importante para mim que isso tivesse claro e que você estivesse assistindo e falasse, ah, não, mas isso não acontece, né? Isso não acontece, ou acontece lá longe, não, acontece do nosso lado. Exploração sexual infantil daquela maneira acontece no Rio Tajapuru, no Marajó, mas exploração sexual infantil a gente sabe que, infelizmente, acontece em todos os lugares do mundo. Uma natureza bonita, né, pungente, mas que também te aprisiona.